Jesus te ama. Amém? Louvado seja Deus. Muito obrigado pelo carinho dessa igreja. Vocês são especiais e especiais para mim. E eu louvo a Deus pela semana que Deus permitiu nós estarmos aqui juntos. Amém? Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu recebi agora de manhã. Não tem coisa melhor do que mãe, não é verdade? Tem alguma coisa melhor que mãe, não? Eu sei que eu falo para alguns que infelizmente talvez a mãezinha descansou, você não teve talvez o privilégio de tê-la muito tempo com você, não sei. Mas a minha mãezinha me mandou uma mensagem às 9h37, ela diz assim: Deus te abençoe hoje, meu filho amado, que seu Santo Espírito tenha livre acesso ao teu coração, que Ele te use com poder para a honra e glória do seu nome. Amém. Mãe é uma bênção, né? Eu acho que ela está agora lá nos assistindo aqui também pela internet. Mãe, um beijo grande, Deus te abençoe. E ano passado, quando a gente esteve aqui fazendo a Semana do Mistérios Revelados também, nessa mesma época, meus pais estavam aqui. E hoje eu recebo meu irmão aqui, coincidentemente. Está aqui o João Paulo, dá um aceno lá, João Paulo, minha cunhada Carol está lá. Vocês vão ver um magrão alto assim, com cabelo enrolado? É meu irmão. Está bem? Ai. Queridos, vamos ao último tema dessa série Mistérios Revelados, revelação de Jesus Cristo para nós. Quanta revelação linda Jesus Cristo nos deu esta semana. Quanto amor. Muitas vezes nós ouvimos, que o livro do Apocalipse é um livro que não dá para ler, que não tem como estudar, que a gente não consegue entender. Mas de fato o Apocalipse é uma revelação de amor de Jesus Cristo para nós. É o que nós vimos nessa semana. Tanto amor, quanto amor. Se você não pôde vir, você pode entrar lá no Facebook da igreja. Você tem ali os temas todos que nós estudamos. E hoje nós vamos concluir. E o tema de hoje tem como título: Quem poderá subsistir? Ou quem poderá ficar de pé? Abra comigo a sua Bíblia agora, no livro do Apocalipse, no capítulo 6. Abra em Apocalipse, capítulo 6. Quem tem o celular e está acessando o celular, já aproveita e põe no modo avião. Se você vai ler a Bíblia no celular, coloque no modo avião, porque de repente entra uma mensagenzinha e distrai você do estudo da palavra. É ou não é verdade? Então, para que nada te distraia ali, coloca no modo avião e assim a gente fica completamente concentrado aqui na palavra de Deus. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, que bênção, Pai, foi para todos nós esta semana, esses 10 dias em que estivemos buscando ao Senhor. O Senhor nos abençoou sobremaneira. E neste último dia desta série dos 10 dias, Senhor, te rogamos em nome de Jesus, que o Teu Espírito se manifeste entre nós com o poder dos céus. Senhor, por Jesus eu te peço, nós te pedimos, que não seja aqui o pastor André ou eu falando. Não, Senhor, eu não sou nada nem ninguém, mas Tu és, Senhor. E o Senhor escolheu a mim esse instrumento, e eu quero ser só um instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua bênção chegue a nós, Senhor, a toda a igreja, a mim, eu faço parte da igreja. Obrigado, Senhor, porque durante esses últimos 2 meses o Senhor permitiu que eu estivesse ali estudando e o meu coração incendiando no estudo dessa revelação profética tão maravilhosa. E nós chegamos nesse último dia. O Senhor sabe, Pai, que quando nós começamos juntos a montar essa série, eu não sabia onde iríamos terminar, mas o Senhor sabia todas as coisas. E o Senhor hoje vem trazendo esse tema tão lindo e maravilhoso para nós. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que a igreja veja esse tema, enxergue esse tema não como uma mensagem minha, mas uma mensagem do Senhor para nós. Do Senhor, sim. Em nome de Cristo, rogamos estas bênçãos. Amém, Pai. Amém. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Ontem nós terminamos o estudo dos
7 selos. E no final do 6º selo, no versículo 17 do capítulo 6, encontramos as seguintes palavras: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá o quê? Quem poderá suster-se? Quem poderá ficar de pé? Quem ficará? E aí nós entramos então em Apocalipse capítulo 7, que fala dos 144 mil. Vamos avançar aqui e entender o seguinte: tudo que nós estudamos nesta semana, toda a revelação profética, apocalíptica de Deus para nós, está centralizada nestas duas promessas. Quais são elas? Primeira delas, que Jesus disse lá em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Deus: eu vou estar com vocês até quando? Até o fim, amém? Está passando por lutas? Está passando por dificuldades? Ele está contigo, amém? Ele prometeu estar contigo até o fim. Se você tem vida ainda, Ele está contigo. Creia nisso. Segunda promessa: no fim eu vou vir buscar vocês. Eu vou estar com vocês até o fim. E no fim eu vou levá-los para estar comigo. Esse é o nosso Deus. A revelação apocalíptica para nós, ela nos mostra como Jesus está cumprindo essas duas promessas, entenderam? Como é que Jesus está cumprindo essas duas promessas de estar conosco até o fim e de quando chegar o fim, então Ele virá nos buscar? Vejam, ao estudarmos sobre os 7 selos que encontramos ali no capítulo 6, nós vimos que, essas duas promessas incorporam todas as outras. O livro do Apocalipse existe para nos mostrar, já disse. O livro do Apocalipse está apontando para o tempo do fim, quando Ele virá. Apocalipse capítulo 20, versículo 22, versículo 17 e 20, diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Ótimo, participe, igreja. Aquele que ouve, diga o quê? Vem. Aquele que dá testemunho destas coisas diz o quê? Certamente, venho sem demora. Vamos responder todos juntos então. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra, Ele vem. Ao estudarmos agora sim, ao estudarmos os 7 selos, nós vimos que quando ele, João, vê Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, partindo o primeiro selo, ele viu o Cordeiro que abriu, partiu o primeiro dos selos, e ele ouviu um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse um trovão. E o que esse ser vivente disse? Diz para mim, igreja. Vem. Qual é esse clamor? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. O segundo selo é aberto e outro ser vivente fala também, vem. O terceiro selo, quando ele abriu o cordeiro, ele ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. O quarto selo, quando ele ouviu o ser vivente falando, o ser vivente disse, vem, 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 vem. Esse é o clamor dos justos. Só que como ele tarda aparentemente em vir, então o quinto selo se abre. E eles clamaram em grande voz, dizendo o quê? Até quando, Senhor? Até quando? E a resposta é, até que os servos estivessem o quê? Prontos. Não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Não. Entretanto, o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós pereça, mas que todos cheguemos a quê? Ao arrependimento. Queridos, Jesus não voltou ainda, talvez porque você ainda não esteja preparado. E Ele está lutando para te salvar, para me salvar. Esse é o nosso Deus de amor. Essa é a mensagem. Até quando? Os justos que estão sofrendo pelas injúrias dos inimigos de Deus, eles clamam, até quando, Senhor? Até quando? E o sexto selo, então, ele diz, bom, agora sim, chegou o grande dia da ira deles, do Cordeiro. E quem é que pode ficar de pé? Chegou o grande dia. Vocês estão vendo o clamor? Vem, vem Senhor, vem Senhor, vem 4 vezes. E aí o clamor, até quando? De repente vem a resposta, chegou o grande dia. Mas quando chega o grande dia, a grande pergunta então é qual? Quem pode ficar de pé? E eu pergunto a você,
Será que você vai estar de pé nesse dia? Será que eu vou poder estar de pé nesse dia? Qual é a revelação de Jesus Cristo para nós, se nós quisermos estar de pé? O que Ele tem para nos revelar para que nós estejamos de pé? Essa é a mensagem que nós temos hoje. E o último, o sétimo selo, então, houve grande silêncio no céu por cerca de quanto tempo? Acho que vou pegar esse aqui, beleza? Som? Melhorou, né? Vamos lá, assim não vai mais falhar, pela graça de Deus. No sétimo selo, quando ele é aberto, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Bom, esse foi o estudo de ontem, meia hora ou cerca de uma semana. E esse silêncio que aparece depois do dia que chegou a hora, ou seja, da volta de Jesus, reflete o silêncio que houve na criação. Quando ele cria o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansa, houve silêncio. Agora Jesus vem, uma nova criação com ausência de pecado, também uma semana de silêncio. A grande questão aqui para o nosso estudo, para entendermos hoje, é esta. Primeiro, o sexto selo ele termina em Apocalipse 6,17, dizendo: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se, quem pode ficar em pé? O sétimo selo está onde? Em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E entre o sexto e o sétimo selo nós temos o quê? Apocalipse capítulo 7. Estão vendo? Qual é o significado de Apocalipse capítulo 7, entre o sexto e o sétimo selo? O capítulo 7 está tão somente para revelar e responder à pergunta: quem pode ficar em pé? Entenderam bem? Quem pode ficar em pé? Quem pode ficar? Quem pode suster-se no grande e terrível dia do Senhor? Bom, capítulo 7 vem respondendo. E agora volte os seus olhos à Bíblia, então, para o capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 1 em diante. Acompanhe comigo. Depois destas coisas, ou depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, e este tinha o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dada a autoridade de fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando? Até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de quantos? 144.000. De onde? Todas as tribos de Israel. Versículo 5 em diante diz: da tribo de Judá foram 12.000, de Ruben, de Gade, de Aser, de Naftali, de Manassés. Versículo 7, de Simeão, Levi, Zacar, Zebulon, de José e de Benjamim. Cada um, 12.000. 12 tribos, 12.000, 144.000. 12.000 de cada tribo. Versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, e eles estavam vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 24 seres, os 4 seres viventes ante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria, ações de graça e honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém.
Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: e esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são os que vêm de grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará pelas fontes da água viva, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem poderá ficar de pé? São aqueles que forem selados dentre os 4 ventos da terra. Qual é o significado dos 4 ventos? 4 seres viventes segurando 4 ventos. Os 4 ventos representam os 4 cantos da terra. Bom, como nós sabemos isso? A Bíblia revela a nós, não é o que eu acho, o que eu penso, ok? A palavra de Deus nos diz lá em Ezequiel capítulo 7, versículo 2, haverá fim. O fim vem sobre onde? Os 4 cantos, os 4 ventos da terra, os 4 cantos da terra, representando o mundo todo. E nós encontramos também em Isaías capítulo 11, versículo 12, levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde onde? Os 4 confins da terra. Os 4 cantos, os 4 confins da terra representam o que então? A terra toda, o mundo todo, todo o globo. 4 ventos, qual é o significado desses 4 ventos? No Antigo Testamento, ventos simbolizam as forças destrutivas que são o quê? Agentes de Deus. Só para você lembrar o que nós vimos ontem, aqueles que não estavam aqui ontem, os 7 selos, eles estão baseados e fundamentados num concerto de aliança entre Deus e o ser humano, ok? Conceito de aliança. E há as maldições da aliança e as bendições da aliança. As bênçãos da aliança nós encontramos e as maldições em Levíticos capítulo 26, o que diz lá? Diz: se o povo guardar os meus estatutos, as minhas leis e cumprir e seguir aquilo que eu vos falo, etc, 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 então eu vou dar as chuvas a seu tempo, eu vou abençoar a terra, dará a colheita e o fruto, e vocês serão ricos, etc, etc, etc. Agora, se vocês se desviarem, se vocês forem filhos rebeldes e continuarem obstinados, se desviando dos meus estatutos, das minhas leis, dos meus mandamentos, da minha vontade, dos meus juízos, então Deus está dizendo o quê? Nós vimos ontem, Ele retiraria as bênçãos e os inimigos viriam trazendo espada, fome, pestilência e as bestas feras do campo. Essas são as maldições da aliança que viriam sobre aqueles que não aceitassem. Deus permitiria as maldições da aliança com o objetivo de levar o povo ao arrependimento, de levar o povo a voltar-se para o Senhor, como um pai que retira as bênçãos do filho para que o filho se arrependa dos seus maus caminhos. Estão entendendo? Não é para acabar com o filho, mas Deus, Ele permite, como nós vimos ontem, que a Síria e Babilônia sejam os seus cetros, sua varinha para disciplinar os seus filhos. No entanto, as nações pagãs, elas extrapolariam a disciplina e quereriam eliminar de uma vez por todo o povo de Deus e os filhos do Senhor. E o que acontece? Deus então se volta contra esses povos pagãos, depois que os seus filhos se arrependem, e agora Deus vem trazer o seu juízo, suas pragas, sobre estes que inferiram além da disciplina de Deus. E é o que nós vimos no 6º selo, e eles se escondem da presença do Senhor e pelas rochas, e os fogem do Senhor e da ira de Deus. Ventos aqui simbolizam então que Deus ainda não está permitindo que os ventos se soltem, que este será o grande término, juízo de Deus que virá contra quem? Contra os ímpios, contra aqueles que não amam a Deus e que não seguem a sua vontade e os seus mandamentos. Só que os ventos não seriam soltos até quando? Até que fossem selados os servos na fronte e na mão. O que significa?
significa que quando os ventos fossem soltos e os anjos viessem trazendo destruição e juízo sobre os ímpios, o juízo sobre os ímpios não afetaria o povo de Deus, porque o povo estaria marcado, selado. Entenderam bem? Esta marca, este selo, faz uma alusão àquela marca lá no tempo do Egito, quando Deus vem trazendo juízo sobre quem? O Egito. Mas aqueles que tinham na ombreira da porta da casa a marca do sangue do cordeiro, o anjo destruidor passou por alto e ali eles não sofreram. Esta marca, este selo representa o quê? Proteção contra os juízos de Deus que vêm sobre os ímpios. Nós temos ali, por exemplo, o livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 1 e 2, diz: assim diz o Senhor, eis que eu levantarei o quê? Um vento destruidor contra a Babilônia e os seus habitantes, e enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que lançarão ao vento como quem separa o trigo da palha, e a deixarão a terra o quê? Deserta e devastada. Agora, quem é Babilônia no contexto apocalíptico? Abra Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17. Olha lá, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Que taças são essas? Olha para mim, igreja. Que taças são essas? São as taças das 7 últimas pragas. É a ira de Deus que Deus vai derramar sobre quem? Sobre os ímpios que não aceitaram ao Senhor. Estas taças representam os ventos que seriam o quê? Soltos, estão entendendo? E viria sobre esta meretriz. Quem é esta meretriz? Apocalipse 17, 5 responde a nós dizendo: na sua fronte, na fronte dessa meretriz se acha escrito o quê? Qual é o nome dela? Um nome mistério, o nome é Babilônia. Ela é a grande, a mãe das meretrizes e do que mais? Das abominações da terra. Querida igreja, guarde essa informação na sua mente. Ela é a mãe das abominações da terra. Os ventos virão sobre ela para destruir, porque ela promove abominações. Pastor, o que são abominações? Nós vamos ver daqui a pouco, em nosso estudo um pouco mais adiante, você vai entender o que significam essas abominações. Agora, há um convite de Deus, em Apocalipse 18, versículo 4. Versículo 2, vamos ler o versículo 2 do capítulo 18. Diz assim: então exclamou com potente voz dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. Versículo 4, ouvi voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Sai de onde? Sai de Babilônia. Por quê? Porque sobre Babilônia vai vir o quê? Ventos de destruição. E todos aqueles que estiverem em Babilônia serão destruídos, porque os ventos representam a ira, a cólera de Deus, através das 7 últimas pragas que serão derramadas sobre Babilônia. Só que Deus está dizendo: segura um pouco ainda os ventos, porque eu tenho filhos meus ainda em Babilônia, eles precisam ouvir a minha voz, e levantado vozes e chamando filhos de Deus que estão em Babilônia, porque eles, filhos de Deus, ainda têm cometido as abominações que Babilônia tem cometido, e Deus está apelando ao coração desses, para que eles não cometam abominações. Ela é a mãe das abominações, e Deus está clamando: saiam e não cometam mais abominações, porque em algum momento eu vou soltar os ventos, e vai chegar o grande dia, e quando esse dia chegar e eu soltar os ventos, quem estiver em Babilônia vai fugir, e vai se esconder pelas rochas, e vai dizer: meu Deus, vamos fugir diante deste.
que vem derramando sobre nós a sua ira. Estão entendendo? Apocalipse capítulo 2, 7, versículo 2 e 3, ele diz: vi outro anjo que subia do nascente do sol. Notem, a direção do nascer é a direção de onde vêm os anjos de Deus. Ciro veio do Oriente. Ciro, um tipo de Cristo que vem do Oriente, mostrando o tempo da volta de Jesus. E este que vem do nascente do sol, ele tem o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dada a autoridade de fazer dano à terra, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Até selarmos. Queridos, essa expressão até selarmos, ela faz um eco ao quinto, quando há o clamor dos justos dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Ele diz: até quando? Até selarmos. Espera um pouco mais. Quando se completar o selamento, então eu venho. E o selamento aconteceria. Veja, não danifique até selarmos. O juízo final de Deus sobre os ímpios não viria até que os servos de Deus fossem selados, fossem marcados. E este selo faz eco, Apocalipse capítulo 6, o 5º selo, quando o povo clama: até quando, Senhor? Bom, qual é o número daqueles que seriam selados? 104 mil, certo? De onde? De todas as tribos da terra de Israel. 144 mil corresponde a 12 vezes 12 vezes 1000. Esse número é literal ou é simbólico? Se este número fosse literal, então as tribos também tinham que ser literais. Faz sentido isso que eu estou falando, não? Porque ele está falando 144 mil de todas as tribos da terra, de Israel, da tribo de Judá. E eu pergunto: onde é que está a tribo de Judá? Existia a tribo de Judá 100 anos depois de Cristo? Não existia mais. Existia a tribo de Ruben, de Gade, de Aser, de Naftali, de Manassés? Não. O livro do Apocalipse, como nós vimos no sábado passado, Deus usa símbolos que representam o quê? Realidades. Estão entendendo? Então esse símbolo 144 representa algo o quê? Algo real. Por que 144 mil? Você quer que eu mude o microfone? Não? Não? Fico com esse? Beleza. Por que 144? 12 vezes 1000. 12 na Bíblia. Primeiro, 12 é o número das 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. A igreja do Novo Testamento está fundada sobre quem? 12 apóstolos, ou seja, os 144 mil representam a igreja do 12, representa 12 a igreja no Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento, fundamento da igreja. E povo de Israel, tribos e apóstolos. Na Nova Jerusalém, o livro do Apocalipse pinta a Nova Jerusalém com 12 portões com os nomes de quem? Das 12 tribos de Israel, representando a igreja no Antigo Testamento. Mas os portões estão fundamentados sobre o quê? O nome dos 12 apóstolos. Ou seja, 12 e mais 12, ou 12 vezes 12, representam quem? A igreja de Deus em sua totalidade. O povo de Deus em sua totalidade. Desde o Antigo até o Novo Testamento. 12 vezes 12 representa a totalidade no Antigo e Novo Testamento. E por que vezes ou multiplicado por 1000? As unidades de 1000 representam, ali nós encontramos no livro de Números, no livro de Josué e outros tantos textos da Bíblia, que quando o povo de Deus estava separado em unidades de 1000, eram unidades das tribos, e também as divisões militares em Israel eram divisões de milhares, ok? O que isso representa? Você pega 12 vezes 1000, ok? Vezes 12. Isso representa a igreja de Deus em sua totalidade, desde o Antigo Testamento. E 12 vezes 12 em unidades de milhares, como sendo o povo de Deus, movido como um exército para o quê? Para a batalha. E no livro do Apocalipse, que batalha é esta? É a grande batalha do Armagedon. É a última.
de todos os tempos. Só que é nesta batalha do Armagedon, que é a batalha do Carmelo, e a ela então que vem a pergunta: mas quem pode ficar de pé na grande batalha do grande dia do Senhor? Aqueles que têm vestiduras brancas, eles venceram a batalha por causa do quê? Do sangue do Cordeiro. E você já deve ter visto em algum filme, por exemplo, quando os exércitos saem à batalha, não é verdade? Eles saem como tropas bem ordenadas, não é assim? E todos ali formados e prontos para a batalha, é ou não é? Mas quando a batalha, eles voltam triunfantes, e eles não vêm mais ordenados, mas eles vêm alegres e regozijantes, por quê? Porque a batalha terminou, é ou não é assim? E o livro do Apocalipse nos está apresentando exatamente esta cena. Apocalipse capítulo 4, versículos 7 e 9, veja. Então ouvi o número dos que foram selados, Apocalipse capítulo 7, versículo 4, e o número deles era de quantos? 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas olha o que diz o versículo 9, ele diz assim: depois destas coisas eu vi, e eis o quê? 144.000 não? Não, ele viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Ou seja, eles estão voltando da batalha o quê? Regozijantes, palmas nas mãos, símbolo de quê? De festa e de vitória. Agora notem, no livro do Apocalipse aparece várias vezes João ouvindo algo, e quando ele se volta para ver acerca daquilo que ele tinha ouvido, ele vê outra coisa, mas esta coisa é exatamente acerca daquilo que ele tinha ouvido. Entenderam bem? Vou dar alguns exemplos aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, versículo 12 e 13. Olha o que diz capítulo 1, versículo 10. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, trombeta. E o versículo 12 e 13 diz: bom, voltei-me para ver quem falava comigo, ou seja, ele ouviu a voz, alguém estava falando com ele, e quando ele se volta, o que acontece? Eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, ouro do peito, com uma cinta de ouro. Vejam, ele ouviu algo, uma voz como de trombeta, quando ele volta, ele viu o próprio Cristo Jesus. Ou seja, a voz era de Jesus, a representação é a mesma, só que com ilustrações diferentes. Vamos ver aqui um outro exemplo. Todavia um dos anciãos me disse, isso significa que João o quê? Ouviu, certo? Um dos anciãos me disse, eu ouvi. Ele disse o quê? Não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu. Mas então ele olha para trás e ele o quê? Ele vê no meio do trono e dos 4 seres dos anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. O que ele vê e ouve é ou não é a mesma coisa? Sim ou não? Só que mostrado por símbolos diferentes. Ele vê um leão, ok? Mas quando ele olha para ver, ele vê um cordeiro. O leão responde a pergunta: o que ele fez? Ele venceu. E o cordeiro responde a pergunta: como ele venceu? Através do seu sangue, através do cordeiro. Entenderam bem? Quando nós chegamos aqui então, Apocalipse capítulo 7, versículo 4 e 9, primeiro João o quê? Ele diz, eu vi o número dos que foram selados, e era de 144.000 de todas as tribos de Israel. Mas depois destas coisas, eu o quê? Eu vi, e eis uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. O que ele ouve, o que ele vê, é ou não é a mesma coisa? Sim ou não? Sim, mas demonstrado por símbolos diferentes. Continue olhando. Primeiro, eu ouvi e eis 144.000, e ele vê. Alguém podia enumerar? Não, não tem como enumerar. É uma grande multidão, mas é o mesmo grupo. Isso aqui mostra a igreja de Deus, quando ele vê uma igreja militante indo para a batalha, certo? Em tropas em ordem de guerra.
mas quando ele vê uma igreja triunfante, salva pelo sangue do Cordeiro. Igreja militante, igreja triunfante. Qual é o número da igreja triunfante? A multidão. Ninguém pode enumerar. Quantos querem fazer parte dessa multidão? Amém. Louvado seja Deus, amém? Olha lá, o que mais? Lá em cima, ele diz assim, eu ouvi, ok? E era de todas as tribos dos filhos de Israel. Qual é a resposta embaixo? Eu vi, e quando em cima é de todas as tribos de Israel, embaixo é de todas as nações, tribos, povos e línguas, entenderam? Todas as tribos, todos os cantos da terra, povos, nações, tribos e língua. Agora, a grande pergunta é, quem poderá ficar de pé, queridos? Quem estará livre da soltura dos ventos? Quem fará parte da grande multidão? Receberá vestiduras brancas, foram lavadas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro? Quem? Somente aqueles que forem o quê? Selados. É isso que a Bíblia diz. E aí eu pergunto para você, você quer ser selado ou não? Sim ou não? Mas olha para mim e entenda o seguinte. Deus quer selar você, sim ou não? Lógico que Ele quer, porque Ele te ama e te quer proteger. Só que você pode aceitar ou rejeitar o selo. Você pode aceitar ou rejeitar o selo. O livro do Apocalipse diz o que? Eis que eu estou à porta aí? Bato. Se você aceitar e abrir a porta, eu vou entrar, cear contigo e você comigo. Agora, você pode manter a porta fechada assim ou não? Pode. Eu te pergunto, é bom que Ele esteja a porta batendo no nosso coração, sim ou não? É bom ou não é? Eu vou dizer é bom e não é bom. Sabia que não é bom que Ele está batendo? Porque se Ele está batendo é porque Ele está... E tem muitos que estão vindo aqui na igreja e já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. E Deus tem revelado, e revelado, e revelado. Mas não permitiram que Ele entrasse e tomasse conta da sua vida por completo. Casa. Entrar na casa significa entrar na vida. Ele quer tomar conta da tua vida. E se você permitir que Ele tome conta da tua vida e seja o Senhor da tua vida, Ele vai dizer, você se entregou a mim, você é meu. Eu vou te proteger e no último dia eu vou te levar comigo. Entenderam bem? Agora, se você rejeitar, Todo-Poderoso, Ele limitou o seu poder ao teu coração. O Deus Todo-Poderoso, Ele limitou o seu poder no próprio selamento. Se você quiser ser selado, Ele vai te selar. Agora, se você rejeitar, Ele não vai te selar. Aí Ele vai mostrar para você qual é o selo. Então nós perguntamos, tá bom, o que isso significa? Bom, eu não vou dar a minha opinião de que selo é esse, eu vou mostrar para você na Bíblia. E você aceita se quiser, ok? E receba o selo se quiser também. O meu papel aqui é mostrar para você. Agora, infelizmente eu digo que haverá gente ainda nesta igreja, nesta manhã, e talvez alguém pela internet, que vai ver tudo isso e vai dizer assim, não, isso não é bem assim, isso não é bem assim, e tal, obstinado o coração. Por quê? Não. Olha para mim. Não confia em mim, tá bom? Palavra do Senhor. Se Ele disser, se Ele te mostrar, ponto final. É ou não é verdade? Não é o assim diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não, não é o assim diz o pastor André Flores. Não, é o assim diz o Senhor. A minha vontade é a vontade da minha igreja. Faça a vontade do Senhor. Seja servo dele. E você será salvo. Amém? Que selo é esse? O que significa esse selo? A Bíblia vai te revelar a partir de agora. Prepare-se, aperte os cintos aí. O piloto é ele, amém? É ele. Olha o que diz Ezequiel capítulo 4, versículo 4 e 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lembrem, o Antigo Testamento é a chave para nós entendermos os escritos proféticos apocalípticos. E Ezequiel capítulo 4, versículo 4 e 6 diz, Deus está falando,
passa pelo meio da cidade de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens. Não é a mesma coisa que aparece lá no selamento? Um sinal marca na testa dos homens que suspiram e gemem por causa do quê? De todo o quê? Diz para mim, igreja. Gemem por causa de todas as abominações que cometem. Lembram o que aquela grande meretriz, ela é a mãe do quê? Vamos, diz para mim, lembra o que ela é mãe? Do que ela é mãe? De todas as abominações da terra. E o livro de Ezequiel está dizendo o quê? Deus está dizendo, ei, passa pelo meio de Jerusalém, no meio, e marca na testa aqueles que gemem por causa das abominações que está sendo cometido no meio do meu povo. E ele continua dizendo, versículo 6, matai a velhos, a moços e a virgens, e a crianças e a mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que... Eles estão o quê? Protegidos, não cheguem a eles, não matem quem tem o sinal. Eles não aceitam as abominações. Eles não aceitam as abominações. Comecem pelo meu santuário. Agora veja o que diz o mesmo livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16 e 17. Diz assim, levantou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava junto à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, com o rosto voltado para o oriente. E diz para mim, o que é que eles faziam? Adoravam? Não, eles adoravam o sol. Eles estavam de costas para o santuário, para o templo, e eles estavam adorando o sol. Eles deveriam ficar de costas para o sol e adorar ao Senhor que estava no seu santo templo, no lugar santíssimo. E o que significa essa adoração ao sol? Versículo 17. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá fazerem eles o quê? Fazer abominação. Que fazem aqui para ainda que encham de violência e irritar-me, está dizendo o Senhor. Eu pergunto para você, que são essas abominações que eles estavam fazendo? Adoração ao quê? Ao sol. Isso é o quê? Idolatria. Estão entendendo? A Bíblia está dizendo, não eu. Não eu, a Bíblia está dizendo. A Bíblia está mostrando o quê? Que aqueles que recebem a marca, o sinal na testa, eles não aceitam idolatria, eles não aceitam abominação, eles não aceitam aquilo que ele estava fazendo, que era adorar o sol. E quem não adorava o sol, Deus diz assim, eles estão aborrecidos, eles não suportam marca na testa. Eu vou vir e vou destruir Babilônia. Agora, aquele que tiver o sinal, ele não vai ser destruído. Estão entendendo? Queridos, em todo o Apocalipse, a adoração é a chave. A marca apresenta o que? Adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus o quê? Criador. Ao Deus Criador. Apocalipse 13, acompanhe comigo. E adoraram quem? O dragão, porque ele deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 12, 15. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes o quê? Adorem a primeira ferida mortal foi criada. Adorar a primeira besta e não adorar a Deus, isso é o quê? Uma abominação. E quando adora a besta, está adorando o diabo, Satanás, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 19, 14, versículo 9 e 10 diz, seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, esse também beberá do vinho da cólera de Deus. Os ventos serão soltos. As 7 últimas pragas serão derramadas sobre parado, sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai e adorem aquele que o quê?
fez o céu e o mar e as fontes das águas. Vocês estão vendo? De um lado uma adoração falsa e idolatria, adoração ao sol. De outro lado uma adoração verdadeira e Deus clamando através do anjo do Apocalipse: adorem aquele que fez céus, terra e mar. Adorem aquele que... Oh, queridos, o Deus Criador, Ele deve ser o único objeto da nossa adoração, porque Ele é o dono, o Criador dos céus e da terra. O salmista já havia dito: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam, fundou as coisas sobre as correntes, a estabeleceu. Sabe o que nós temos aqui, queridos? O símbolo que Deus quer colocar na fronte e na mão dos seus servos é um símbolo da aliança. Lembra que eu estou mencionando tantas e tantas vezes para vocês? Apocalipse, que toda a Bíblia está formada em uma aliança, uma proposta de aliança entre Deus e o seu povo. E aqueles que aceitam a aliança, eles recebem uma marca de Deus na sua fronte, um sinal de Deus. E Deus está dizendo: você é meu, eu vou te proteger até o fim. E no fim eu vou te levar comigo. Estão entendendo? Qual é o primeiro símbolo que nós temos? Bom, o símbolo está na criação. Deus que criou, e Deus criou o mundo em 6 dias. Ele criou todas as coisas, é ou não é? E quando Ele cria tudo, depois de haver criado, Ele está dando para o ser humano e está dizendo assim: eu quero que vocês sejam felizes, mas vocês nunca podem se esquecer que eu sou o Criador de todas as coisas. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez céus, terra, mar e fontes das águas. Quando nós olhamos aqui para os dias da criação, no primeiro dia, Deus criou a luz, no segundo ar, firmamento, seca, quarto, sol, lua, estrelas, aves e animais marinhos, e os animais da terra, e o homem no sexto dia. Veja, Deus está criando todas as coisas, mas esse Deus, Ele separou o 7º dia como sendo o dia do quê? Adoração. O 7º dia é o sinal de adorar a Deus. Quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Rejeitar isso não é rejeitar a mim, é rejeitar o Deus da palavra. Pois a própria Bíblia diz, Gênesis 2, 2 e 3 assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. A obra da criação foi concluída no 6º dia, sim ou não? Não, foi concluído, terminado no 7º dia. Você pode ver na sua Bíblia, diz: e havendo Deus terminado quando? O 7º dia. Muito embora Ele não tivesse feito nenhuma obra no 7º dia, Ele criou o 7º dia. E o 7º dia era um sinal de quê? De que Ele é o Criador de todas as coisas. Veja, olhe para os dias da criação. É como se Deus estivesse criando espaços e preenchendo espaços. Na luz. E no 4º dia, depois de haver criado esse espaço sideral, Ele preenche com o sol, lua e estrelas. No 2º dia Ele disse: haja ar, firmamento, o ar atmosférico e as águas que cobriam a terra. No 5º dia paralelo, Ele preenche esses espaços, o ar com as aves e os mares com os animais marinhos. No 3º dia Ele cria uma porção seca, Ele cria um espaço. E no 6º dia, que é o paralelo, Ele preenche esse espaço com os animais da terra e o homem. Mas Ele não terminou a criação no 6º dia, Ele termina no 7º dia. E Ele cria um espaço no 7º dia, só que esse espaço não é sideral, não é geográfico, esse é um espaço no tempo. Ele criou o 7º dia, pôr do sol, pôr do sol. E se no 1º dia Ele cria um espaço luz, espaço sideral, e preenche no 4º com sol e estrelas, no 2º Ele cria o ar e firmamento e as águas que cobriam a terra, espaço no ar, espaço nas águas. E no 5º Ele preenche com as aves e animais marinhos. No 3º seca, no 4º Ele preenche essa porção seca com os animais da terra e o homem. E no 7º dia Ele cria um espaço no tempo. Ele preenche ou não preenche? Preenche, mas Ele preenche com o quê? A Bíblia diz que Deus abençoou e santificou o dia 7º. Sábado é um dia santo. E o que torna o sábado um dia santo? Muito simples. Quando Moisés chegou próximo daquela sarça ardente que ardia em fogo ali, não se consumia, o que ele ouviu do meio da sarça ardente? Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é o quê? Santo. Aquele lugar sempre foi santo, sim ou não?
Não, estava e tinha se tornado santo porque Deus estava ali. No capítulo 5 do livro de Josué, de repente Josué vê um grande ali ser com uma espada desembainhada na mão. De repente Josué olha para ele e pergunta: escuta, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está aqui é santo. E se prostra e adora aquele ser, porque ele era o próprio Deus. E aquele ser tinha se tornado santo porque Deus estava ali. O que torna essa porção de tempo santa? É a presença de Deus. Sábado não é um dia do não pode, isso, aquilo, outro. Não, sábado é o dia do Kibel. É o dia em que você pode fazer tudo que você não consegue fazer durante a semana. Deus está contigo todos os outros dias da semana. Lógico que sim, mas no sábado é diferente. E Ele torna essa porção de tempo santa. E nós podemos desfrutar da sua presença 24 horas. Meu Deus, que coisa mais linda. É diferente, não me pergunta como, tá bom? Mas a Bíblia diz que é. Acabou, eu só tenho que aceitar. Ele diz que é santo, é diferente, eu não sei como é, mas é. Amém por isso, pronto, final. É ou não é verdade? Agora veja, o sábado celebra o Criador e diz Jacques Ducan, um especialista em línguas hebraicas e exegese do Antigo Testamento. É o selo de Deus sobre a criação. Adorem aquele que fez o mandamento do Senhor. Diz, lembra-te do dia sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem teu servo, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus diz lá em Ezequiel 20:12, também lhe dei os meus sábados para que servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:20 diz: santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que o quê? Eu sou o Senhor vosso Deus. O selo que recebem na fronte é a aceitação de que Ele é o Senhor. E quem aceita que Ele é o Senhor, a Bíblia diz: todos os que aceitam que Ele é o Senhor guardam o sábado. Agora, quem não aceita que Ele é o Senhor vai guardar que dia? O dia do sol. É o dia que a igreja romana mudou o mandamento de Deus do sábado para o domingo. É o Sunday. É a dor que essa meretriz é a mãe de todas as abominações. Estão vendo o que a Bíblia está revelando para nós? Aí alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas esse negócio de sinal aí em Ezequiel é só entre Deus e o povo de Israel. Eu pergunto, o sábado foi feito para o povo de Israel? Não, o sábado foi feito para Adão lá na criação, primeiro ponto. Segundo ponto, o sábado faz referência ao estrangeiro. A Bíblia diz: aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem, para amarem o seu nome, sendo deste modo servos seus, sim, todos que fazem o quê? Guardam o sábado, não profanando, abraçam o quê? A aliança. Lembra que Deus está propondo uma aliança? Se você abraçar essa aliança, quem é que abraça? Recebe o selo. Quem aceita? E o selo qual é? É a guarda do sábado. E eles abraçam a aliança, estão dizendo: Senhor, eu aceito, Tu és o meu Deus. E para alguém ainda que talvez seja teimoso ainda, dizer assim: não, isso ainda, pastor, não tem nada a ver, mas é o Salvador pessoal. Paulo disse aos Gálatas: porque todos que foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo se revestiram, assim não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo o quê? Jesus é filho de Abraão, então você se torna também herdeiro de Abraão e Israel espiritual. O sábado é para todos, não tem como, é o sinal de Deus. Símbolos da aliança, o sábado. Agora escuta uma coisa que eu vou dizer para você, preste atenção, isso aqui é fundamental para nós caminharmos para o término do nosso estudo nessa manhã. Os símbolos da aliança não têm valor neles mesmos, mas têm valor no que eles representam. Repete a ideia comigo. Os símbolos da aliança não têm valor o quê? Mas têm valor no que eles representam. O sábado é um símbolo, um sinal da aliança. Ele não tem valor nele mesmo. O quê? Pegaram a ideia? Não. Como assim o sábado não tem valor nele mesmo? Não tem nenhum valor intrínseco nele mesmo, mas no que ele representa. Como assim? O ar que você respira no sábado é diferente do ar que você respira no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta?
O sol que brilha, o frio que vem, o vento que faz, o calor, é diferente? Não. Representa. E aqueles que guardam o sábado, eles estão dizendo, eu tenho um Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, eu devo a Ele. Amém? É um símbolo da aliança. Quer ver um outro símbolo da aliança? Batismo. Nós temos aqui um tanque batismal. Quantos já foram batizados? Não nesse ou em outro ali, ou num rio e tal, levante a mão. Qual é o valor de você entrar no tanque batismal e ser batizado? Essa água aqui é uma água benta, assim, que tem poder para tirar os teus pecados, é isso? Não. O valor não está na água nela mesma, mas tem valor no que representa. Quando você entra ali, e um ministro do Evangelho Eterno ergue a mão aos céus, olha nos teus olhos assim, filho, de acordo com o teu desejo, seguindo a vontade do teu coração e seguindo a ordem do Mestre Cristo Jesus, ele invoca a divindade, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu efeito sonoro. E você está aceitando a aliança, filho, entendeu bem? Quem é batizado está aceitando a aliança, ele está sendo o quê? Selado. Selado. Por isso que antes do batismo a gente tem aqui um voto e outro e último símbolo da aliança, o penúltimo que eu quero mostrar para vocês é a árvore da ciência do bem e do mal. Olha para o texto. O Senhor colocou os nossos primeiros pais no jardim do Éden, cercou-os de tudo aquilo que lhes poderia trazer felicidade e lhes ordenou que o reconhecessem como sendo o quê? Dono de todas as coisas, Ele é o Criador, fez crescer no jardim toda sorte de boa para comer, Ele é mantenedor, mas dentre elas Ele fez uma reserva. Que reserva é essa? De todas as demais, Adão e Eva poderiam comer livremente, mas sobre essa única árvore disse Deus, dela não comerás. Leiamos juntos a última frase. Ali estava uma prova de que, igreja? Lealdade a Deus. A árvore da ciência do bem e do mal era também um símbolo da aliança. Ela não tinha valor nela mesma, mas no que ela representava. E aqueles que não comessem do fruto, eles estavam dizendo o quê? Eu sou grato ao Senhor porque Ele me dá tudo, eu sou leal ao Senhor porque Ele é tudo para mim, e eu não vou atravessar a Ele. Entenderam bem? Notem, nós temos um paralelo entre o sábado e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus disse 6 dias para vocês, o 7º é do Senhor. Deus disse, todas as árvores vocês podem comer livremente, mas aquela árvore é quem? É minha. Sabe o que significa? O sábado pertence a Deus e a árvore pertence símbolo da aliança. O sábado e a árvore também símbolo da aliança. Não profanar o sábado e adorando ao Senhor no dia do sábado, não fazendo a sua própria vontade, era reconhecimento, gratidão e lealdade a Deus, porque Ele é o quê? Criador e mantenedor. E não comer do fruto daquela árvore também era reconhecimento, gratidão e lealdade a Deus, porque Ele é mantenedor. Ficou claro? Ele criou, Ele me deu tudo, eu não preciso de mais nada. Eu não vou tocar no que é do Senhor. Eu aceito Ele. Essa é a marca que Ele me dá. E eu respondo através dessa marca em obediência. Agora eu pergunto, onde é que está a árvore? Onde está a árvore da ciência do bem e do mal? Mas Deus instituiu em seu lugar outro símbolo que tem o mesmo significado do sábado. E da árvore. Que símbolo é esse? É o dízimo. Símbolo da aliança? Símbolo da aliança pertencia a Deus e o dízimo? Pertence a Deus. Adão e Eva podiam comer de tudo, menos do fruto daquela árvore. Sim ou não? Podemos nos manter de tudo, menos do quê? Menos do dízimo. Reconhecimento, gratidão e lealdade a Deus por ser Criador e mantenedor. E o dízimo? Igual. Olha para mim, igreja. Olha para mim. O símbolo da aliança tem valor nele mesmo? Sim ou não? O valor do dízimo não está no que ele representa. Deus não precisa do nosso dinheiro. A igreja não precisa do nosso dinheiro. Você vai dizer, pastor, você precisa. Eu digo, olha, amanhã vai acabar tudo. E quando você não tiver mais emprego e tiver que fugir para os montes, porque não vai poder nem comprar nem vender, o mesmo vai acontecer comigo. E comigo vai aprender a confiar em Deus hoje. E se nós aprendermos a confiar nele hoje, nós vamos confiar toda a nossa vida amanhã. Não importa o que aconteça, não é verdade? O valor não está no dinheiro, está no que ele representa. E Deus diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz do quê? De todos os males. O selamento tem que ver com ser fiel a Deus no dízimo e no sábado. Abraão, como símbolo de que ele é o Criador. Olha Abraão, olha para Abraão.
Gênesis 14. E abençoou ele, Melquisedeque, a Abraão e disse: Abraão, seja abençoado. Fez o quê? Criou os céus e a terra, o Deus Criador. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o quê? Por que isso? Gratidão e lealdade ao Deus Criador que protegeu ele. Eu estou falando aqui de dinheiro? Não, eu estou falando de selamento, de decisão, de que você tem que decidir aceitar o senhorio de Deus na sua vida. Deus não precisa do teu dízimo, é você quem precisa aprender a confiar nele. Quem não confia nele poderá suster-se naquele dia. Abra a sua Bíblia no livro de Malaquias. Vá comigo, Malaquias. Malaquias, capítulo 2. Rapidamente, Malaquias 2. Vamos juntos. Olha o paralelo do selamento com Malaquias e o que o Apocalipse remete a Malaquias. Apocalipse 2:10. Só alguns pontos, poderíamos ficar aqui uma semana estudando Malaquias. E esse mesmo tema, diz assim, Malaquias 2:10. Não temos todos nós o mesmo... Ele é o Criador, Ele não nos criou o mesmo Deus. Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o quê? A aliança e sábado, símbolo da aliança, dízimo, símbolo da aliança, aliança de nossos pais. Versículo 11. Judá tem sido desleal para comigo e tem cometido o quê? Há cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o meu santuário, o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. Idolatria. Veja o que diz capítulo 3, versículo 2 agora. Malaquias 3:2. No grande dia do Senhor, olha a pergunta que é feita em Malaquias, suportar o dia da sua vinda. Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Quem vai poder ficar de pé? Hã? E a resposta em Malaquias qual é? Capítulo 3, versículo 10. Trazei a todos os dízimos aonde? A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós o quê? Derramar o quê, igreja? Que tipo de bênção? E o que é uma bênção sem medida? É que não dá para medir. Um carro novo você pode medir, sim ou não? Eu tinha uma casa de 2 cômodos, agora eu tenho uma de 3, dá para medir? Não. Minha casa era de 100 metros, agora eu tenho uma de 200 metros, dá para medir? Não. Eu tinha um emprego que ganhava 5 mil, agora eu tenho um emprego que eu ganho 10 mil, dá para medir? Não. É essa bênção que o Malaquias está falando, sim ou não? Não. Bênção sem medida é bênção que não dá para medir. Essa bênção de Malaquias é a vida eterna. Os ventos e destruir os ímpios, ele vai dizer, aqueles que estão selados são meus. Malaquias 4:2 assim, eles saltarão como bezerros soltos da estrebaria, para eles nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Bênção sem medida é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E receberão eles, ó queridos, porque a terra é minha e vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Também todos os dízimos, diz Levítico, da terra e todos os cereais do campo, como todos os frutos das árvores, são do Senhor, são santas, porque Deus criou, tudo é dele. O sábado, o dízimo e o respeito com a presença do selo de Deus. Não gostou da mensagem? Não reclame comigo. Converse com Deus. Você pode aceitar ou rejeitar, a escolha é sua. A Bíblia diz, não eu. E dízimo significa o que, queridos? A mesma coisa. Amém? Mesma coisa. Selo de Deus. Quem vai poder ficar de pé naquele dia? Diz para mim. Aqueles que forem o que? Selados. Você é o selo de Deus. O selo é o sábado, o selo é o dízimo, o selo é aceitá-lo como teu Senhor, o Senhor da tua vida, e sendo batizado, entregando a tua vida completamente, dizendo, eu vou seguir esse caminho, eu vou seguir, não porque um pastor diz, não porque uma igreja diz, mas porque a palavra e assim diz o Senhor diz, hein? E eu pergunto, há alguém nessa manhã, que ainda não desceu as águas batismais, que gostaria de dizer, Senhor,
eu quero receber essa marca, eu quero ter a minha vida lavada por completo pelo sangue do Cordeiro de Deus. Senhor, eu quero estar entre os salvos. Erga sua mão. Mão, você que ainda não foi, ou um dia foi batizado, pastor, erga mais alta a sua mão. Quero ver onde é que você está. Tem alguém ali, nesse lado aqui? Fique com a sua mão erguida. Eu quero saber quem é você. Amém. Você quer receber? Louvado seja Deus por isso. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, você que ergueu a mão. Vem aqui em nome de Jesus, vem sem vergonha. Você que quer ter a sua vestimenta alvejada no sangue do Cordeiro. Vem aqui em nome de Jesus. Você quer aceitar esse sinal, esse símbolo. Walter, vem cá, amiga. Em nome de Jesus, é você mesmo. Vem aqui, querida, vem cá. Você não está vindo porque eu estou te chamando, não. Você está vindo porque Deus está te chamando, amém? Vem aqui, louvado seja Deus. Amém, Claudenir, que os anciãos da igreja abraçando você por isso, louvado seja Deus, amém? Queridos, esse apelo que vocês estão atendendo não é um apelo meu, é de Jesus. Deus está chamando, vem, entrega a tua vida ao Senhor. Se mais alguém nesse auditório que deseja tomar, e que o Espírito Santo está falando para você tomar essa decisão, vem agora em Jesus. Ele quer selar a tua vida com o seu sangue, e você vai dizer, eu aceito essa aliança, eu aceito esse Deus, eu quero ser selado por Ele, amém? Agora, eu falo para mais pessoas nesse auditório que precisam ser fiéis a Deus e não têm sido, nem mesmo, e Deus quer te salvar, filho, filha. Não é dinheiro, não é tempo que Ele precisa. Deus não precisa do sábado, é você quem precisa. Deus não precisa do teu dinheiro, é você quem precisa. Você tem que aprender a confiar nele. Mas pastor, o que vai ser do meu emprego? O que vai ser da minha vida? Nem só de pão viverá o homem da boca de Deus. Amém. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, ou mais do que a igreja. Ele é Deus, deixa Ele ser o teu Deus, amém? Ele é Deus. O quarteto vai cantar a última música. Em breve Ele virá nos buscar. Trio, né? O quarto não pode vir, infelizmente. O trio vai cantar. E eu quero fazer um apelo, se você ainda não decidiu pelo batismo, e o Espírito Santo está falando, enquanto o quarteto canta, levanta onde você está e vem aqui à frente em nome de Jesus, amém? E eu quero orar por você no final. E você que quer firmar essa aliança, esses selos do sábado e dos dízimos, enquanto o quarteto canta, coloque-se em pé. Aceite essa aliança, aceite esse selo que vem dos céus, eu clamo em nome dEle, amém.
escrito. Amém? Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos. Bom Deus. Obrigado, Pai, porque em breve o Senhor virá nos buscar. E nós vamos, no Teu templo, poder Te contemplar. E o Senhor vai nos dar o privilégio de nos assentarmos contigo no Teu trono. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por todas essas lindas revelações de Jesus Cristo que o Senhor nos deu nesta semana. No término dessa semana, Pai, Te louvamos por cada decisão das águas, de ser selado, alvejado com o sangue do Cordeiro, Senhor Deus. Estar assim ligado em aliança com o Senhor, através do sábado, da fidelidade em tudo na nossa vida. Venha, Senhor Deus, manter este selo vivo em nosso coração, pelo Espírito, Pai. Que Tu disseste que o selo e o Espírito viria através do Teu Espírito. Nós não temos capacidade por nós mesmos de fazer isso. Nós não temos capacidade de vir à frente por nós mesmos, mas pelo Teu Espírito. Te louvamos porque Teu Espírito tem atuado em nosso meio. A verdade esteja fixada no coração de todos que aqui estamos, até que Cristo venha. Proteja-nos e guarda-nos. Em nome de Jesus clamamos. Amém.